Vamos abrir, meus irmãos, a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Quero ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo 35. Lucas 24, do verso 1 até o verso 35. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o caixão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Senhor Deus, tua palavra maravilhosa traz luz ao nosso coração.
Obrigado, Pai, pela ressurreição do Senhor Jesus. Aplica, ó Deus, esta palavra às nossas vidas. Dá-nos entendimento das Tuas verdades e desprendimento para anunciá-la. Em nome e para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, aleluia, Jesus Cristo ressuscitou. E nós podemos afirmar isso com toda a convicção. Nós temos provas cabais do que nós estamos aqui afirmando. E aí você pode talvez perguntar, mas onde estão as provas, afinal de contas? E eu respondo para você que o principal meio de provas na época em que estes fatos aconteceram eram testemunhais. E o que não falta no cenário, na conjuntura dos relatos que falam sobre a ressurreição de Jesus Cristo, são testemunhas. Inúmeras testemunhas, dezenas de testemunhas, centenas de testemunhas. Nós temos aqui, inclusive, ênfase em algumas delas. Se fôssemos estabelecer uma cronologia de como elas aconteceram, poderíamos dizer que a primeiríssima testemunha da ressurreição dentre os discípulos de Jesus Cristo foi Maria Madalena. Jesus apareceu a ela. Depois apareceu a outras mulheres no caminho. Depois apareceu a estes 2 discípulos que seguiam viagem juntos para uma aldeia chamada Emaús. Depois apareceu a Pedro. Apareceu aos 11 apóstolos que estavam reunidos, aliás, aos 10 apóstolos que estavam reunidos, sem a presença de Tomé. Depois apareceu novamente com todos eles, inclusive com Tomé. Depois apareceu a 7 deles no mar de Tiberíades. Depois o Senhor Jesus foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. 500 crentes de uma só vez. Ele foi visto também por Tiago, depois mais tarde foi visto pelo apóstolo Paulo, e nós lemos aqui na nossa ordem de culto um texto especial, lá em Apocalipse capítulo 1, quando o apóstolo João, o último apóstolo sobrevivente até aquele momento, estava ali e teve uma visão do Cristo glorificado. E de fato, meus irmãos, assim nós temos muitos registros, várias narrativas que dão conta, Jesus ressuscitou. Naquele período antigo, e até pela lei de Moisés, quando 2 ou 3 testemunhas concordavam com determinado fato, se estas testemunhas tivessem credibilidade, se elas fossem idôneas, se elas fossem íntegras, então aquele testemunho era tomado como verdadeiro. Mas imaginem, são dezenas, são centenas de pessoas dizendo a mesma coisa: Jesus ressuscitou. E ao longo do tempo, e ao longo da história, esta mesma mensagem se espalhou. Várias e várias igrejas no mundo inteiro foram erguidas sob esse fundamento, e elas não existiriam se não fosse por este fundamento seguro. Aliás, nós não estaríamos aqui, não tivéssemos a plena convicção de que Cristo ressurgiu dentre os mortos. Portanto, meus irmãos, há uma riqueza de detalhes de como estas pessoas viram, presenciaram, ouviram falar, de como Jesus apareceu para uma, para duas, para várias delas, e elas estão contando a mesma coisa. Não eram homens e mulheres que estavam alucinados, loucos, não eram homens e mulheres que estavam iludidos, eles não haviam crido em uma ficção. Na verdade, quando Jesus se mostra ressurreto diante deles, eles ganham força para pregar, para viver a sua fé e para espalhar este anúncio. Mas eu gostaria, meus irmãos, de observar esse texto que nós lemos aqui, o capítulo 24 do Evangelho de Lucas, até o verso 35 pelo menos. Eu gostaria de observar sob a seguinte perspectiva: as grandes perguntas da ressurreição de Jesus Cristo. As grandes perguntas acerca da ressurreição de Jesus Cristo, ou pelo menos que estão no contexto da ressurreição. Eu estou me referindo a algumas perguntas em especial. Primeiro, nós temos a pergunta do versículo 5, que é feita pelos anjos, aqueles varões, as mulheres que foram ao túmulo de madrugada. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de concentrar a nossa atenção nessa noite. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Meus amados irmãos, assim como naquele dia, hoje, ainda hoje, há muitas pessoas cometendo esse mesmo tipo de equívoco. Há muitas pessoas que não se aperceberam da importância fundamental de que Jesus Cristo ressuscitou. Há muitas pessoas que não receberam ainda no seu coração o impacto transformador desta mensagem.
mensagem que Jesus ressuscitou. Muitos estão buscando Jesus em lugares onde ele não é apresentado de forma viva. Muitos estão buscando Jesus em religiões mortas. Muitos estão buscando Jesus em filosofias mundanas, seculares e mortas. Muitos estão, meus irmãos, entendendo que podem encontrar Jesus Cristo ou podem encontrar a Deus em si mesmos, olhando para dentro de si, não percebendo assim os seus pecados, não percebendo assim a sua incredulidade, não percebendo assim a sua necessidade de se colocar aos pés do Senhor. As mulheres estavam aqui atordoadas, estavam aqui entristecidas, elas tinham acompanhado todo o desenrolar daqueles fatos. Jesus Cristo tinha sido crucificado, colocado na cruz ao lado de malfeitores, padeceu, morreu, foi sepultado, e elas estavam ali, meus irmãos, como mulheres piedosas que eram, estavam ali cuidando do processo comum que se dava quando alguém morria. Elas estavam indo ali para embalsamar o corpo de Jesus, elas estavam ali levando os seus aromas, elas estavam ali cumprindo o papel que elas entendiam que lhes cabiam, como mulheres íntegras que eram, como mulheres que andaram com o Senhor Jesus, como mulheres que entendiam que Jesus Cristo era digno, tinha dignidade. Mas elas foram surpreendidas, porque chegaram lá, a pedra havia sido removida do lugar, era uma pedra pesada, fechava a passagem do sepulcro, e elas encontram, ao invés de Jesus Cristo, ali naquele primeiro momento, são dois varões. Lucas diz que são dois varões com vestes resplandecentes, para indicar a glória da ressurreição, para indicar como a ressurreição traz algo de diferente no mundo e na história. Jesus Cristo ressurgiu, anjos aparecem e perguntam, olhando para elas, por que buscais entre os mortos ao que vive? Então, a primeira questão que nós poderíamos aqui deixar claro para todos aqueles que nos ouvem nessa noite: não procure Jesus entre os mortos, ele vive. Não procure Jesus em pensamentos de homens, não procure Jesus em falsas pregações, não procure Jesus em cerimoniais ou rituais que de nada adiantam, que não revelam a verdade de Deus. Como disseram os anjos, ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. E aqui, meus irmãos, esta pergunta, por que buscais entre os mortos aquele que está vivo, traz três tipos de reações da parte das mulheres que eu gostaria de destacar. A primeira delas, versículo 8. Versículo 8 diz que então se lembraram das suas palavras. O fato dos anjos terem perguntado, por que buscais entre os mortos a Jesus? Ele não está aqui, ele está vivo. Fez com que aquelas mulheres se lembrassem das palavras de Jesus. Por vezes, meus irmãos, nós ficamos muito abalados, nós ficamos entristecidos, porque nós deixamos de considerar a palavra de Deus, porque nós não nos lembramos da palavra, nós não nos lembramos da promessa, nós ficamos tão presos no nosso problema, tão presos na nossa tristeza, na nossa angústia, tão presos naquilo que nós nos esquecemos, simplesmente nos esquecemos. Nós não nos lembramos daqueles versículos maravilhosos, ou daqueles estudos que nós ouvimos em determinadas situações, ou sermões que nós ouvimos também. Nos esquecemos. Nos esquecemos daquela experiência com Deus que nós tivemos, sozinhos em nosso quarto, lendo a palavra, orando, como o Senhor falou ao nosso coração, em momentos de muita dor, em momentos de muita apreensão, em momentos de sofrimento. Por vezes, estas coisas ficam para trás na nossa mente. E é então, quando os anjos perguntam, que elas se lembram. Os anjos fazem a pergunta e dizem que Jesus Cristo havia já afirmado que ele seria entregue na mão de pecadores, que ele seria crucificado e que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então, aquilo abre os olhos delas. Verso 8 diz, então se lembraram das suas palavras. Portanto, se nós queremos viver nesse mundo, meus irmãos, com confiança, se queremos viver nesse mundo com alegria, vamos nos lembrar das palavras que nós temos ouvido, vamos nos lembrar das promessas de Deus, vamos nos apegar nelas, não vamos nos concentrar apenas nos nossos próprios sentimentos, não vamos nos concentrar nas nossas percepções falhas, vamos olhar para a palavra, para a promessa, vamos olhar para o nosso Redentor, que morreu, mas ressurgiu.
No verso 9 nós temos a segunda ação. Primeiro, elas se lembram das palavras. Na sequência, o verso 9 diz: e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Então, primeiro elas se lembraram das palavras, das promessas. Depois elas anunciaram. E tem um detalhe aqui que é histórico, mas é precioso. E em termos de aplicação nós podemos dizer, elas saíram do túmulo para anunciar. Vejam que interessante. Voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas. Então, meu irmão, minha irmã, saia do túmulo, saia da morte, saia do lugar de trevas, da incredulidade e anuncie. Porque foi o que essas mulheres fizeram. Elas saíram de lá, elas viram o túmulo vazio, saíram de lá e anunciaram todas estas coisas para os 11 apóstolos e a todos os que com eles estavam. Então, esse rompante, esse ímpeto, eu tenho que contar essa história. Eu tenho que replicar essa história. Eu tenho que falar do que aconteceu, do que eu presenciei. É o que moveu o coração delas. Foi isso que moveu o coração delas. Portanto, quando nós somos tocados pela palavra de Deus, quando nós nos lembramos da palavra de Deus, quando nós estamos diante de um fato extraordinário assim, nós não conseguimos nos conter. É maior do que nós. E essas mulheres vão, então, aos 11 discípulos, aos 11 apóstolos, e contam o que aconteceu com elas. Eu falei para vocês que há muitos relatos aqui nas Escrituras sobre testemunhas, muitas testemunhas que viram o Senhor Jesus ressurreto. Eu só não disse para os irmãos que naquele período o testemunho das mulheres não era visto como algo tão fidedigno, era visto com uma certa desconfiança, uma questão realmente cultural, contextual ali daquele período, que tinha pecados e falhas, como em qualquer período da história acontece. Então os 11 ouviram aquilo e disseram: isso é um delírio. Elas devem ter ouvido coisas, ter visto coisas, interpretaram errado, elas não devem estar falando a verdade. Mas vale a pena dizer que Tomé, por exemplo, não se convenceu nem com o relato dos 10. Tá? Tomé não se convenceu, mesmo quando o grupo ali, o corpo apostólico, reproduziu a mesma história, ele ainda permaneceu incrédulo. Então a história da ressurreição, ela é grande demais. A história da ressurreição de Jesus Cristo, dele ter vencido a morte, saído do túmulo, parecia para os próprios discípulos de Jesus Cristo algo muito difícil de acreditar. Então, os fatos vão sendo confirmados, irmãos, porque os fatos se impõem. Os fatos se impõem, sobre qualquer tipo de versão mentirosa que se conte. Os fatos estão se impondo. Nós estamos aqui, hoje, nesse culto, porque os fatos foram se impondo sobre a história. Os homens fizeram de tudo para acabar com essa mensagem. Os homens perseguiram a igreja ao longo do tempo. Os homens rasgaram a Bíblia ao longo do tempo. Autoridades se opuseram fortemente. Aliás, diga-se de passagem, os apóstolos sofreram e muito, foram martirizados. Nós temos aí tanto relatos da própria Escritura, quanto relatos da tradição oral, das histórias, que nós não sabemos ao certo quantas delas são tão precisas, mas podemos dizer, os apóstolos foram martirizados. Alguns deles certamente morreram ao fio de espada, outros morreram decapitados, outros foram crucificados. Há relatos de torturas terríveis, como lançar no óleo quente, fervilhando. Nós temos o relato de João, que foi exilado na ilha de Patmos, possibilidades de que alguns deles tenham sido atirados do alto de um precipício ou no mar, em sacos e assim por diante. Não se sabe ao certo. Existem alguns indícios ou alguns palpites e alguns estudos nesse sentido, mas não podemos afirmar com toda certeza. A questão é, os apóstolos de Jesus Cristo morreram e estavam dispostos a morrer, porque eles criam de verdade que Jesus ressuscitou, porque eles viram Cristo ressuscitar. E aí, meus irmãos, não interessa, se coloque no lugar deles e pense o seguinte: por quê e para que eu vou negar essa história? Por que eu vou dizer que o meu Senhor não ressurgiu, se eu ouvi? Então pode torturar o quanto quiser. Pode torturar o quanto quiser. Sabe por quê? Porque a tortura vai durar uma semana,
Vai durar um mês, a morte pode ser rápida, pode ser mais lenta, mas a eternidade não tem comparação. Eu sei o que me aguarda. Eu sei o que me aguarda. Eu vi o Senhor ressurreto. Ele apareceu, ele esteve comigo. Vejam vocês, João está na ilha de Patmos, sozinho, isolado, prestes a ser morto também. E aí o que é que ele vê? No texto que nós lemos aqui, o Cristo glorificado, com aqueles olhos, com aqueles cabelos, com aqueles pés, o Cristo majestoso. Então João diz, tudo bem. Eu sei que não é a melhor experiência do mundo sofrer, eu sei que os castigos físicos podem trazer determinados tipos de problemas para nós e até podem ser excruciantes, mas eu estou disposto, porque logo ali, logo adiante, há um portal que vai se abrir para mim, há uma glória celestial, há uma recompensa maior. Eu não estou disposto a negar o meu Senhor, nem a ressurreição do meu Senhor, por conta das ameaças humanas, por conta de castigos temporais. O temporal não é maior do que o eterno, nunca pode ser. Então, por mais que os homens tirem até a nossa própria vida, tem uma coisa que eles não podem tirar de nós: a vida eterna. A vida eterna. Tem uma coisa que eles não podem se opor: Jesus Cristo ressuscitou. Gostem ou não, queiram ou não, essa mensagem vai continuar se espalhando até que Cristo venha. Ele ressuscitou. Então, meus irmãos, as mulheres se lembraram destas coisas, anunciaram estas coisas e, em terceiro lugar, elas confirmaram, porque as testemunhas tinham esse papel de confirmação. E aí o verso 10 diz, inclusive nominalmente, reparem, não é por acaso que os nomes dessas pessoas são elencados, são listados, tá? O que o autor está tentando dizer é o seguinte: essas pessoas que viram Jesus são pessoas reais, de carne e osso, tem nome e sobrenome, não vou dizer quem foram. Aí ele fala, no verso 10, eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. Por que essas identificações acontecem aqui, irmãos? Para nós, que já estamos muitos séculos depois, talvez essa mensagem, né, ela vai ter a sua serventia, mas o impacto disso era maior para os leitores daquele primeiro momento, concordam? Eles iam olhar e dizer, Maria, mãe de Tiago, ela viu Jesus. Opa, Joana, sim, a esposa do procurador, Maria outra, é verdade. Então eles tinham como identificar essas pessoas, eles sabiam quem elas eram. Então esse é um relato histórico preciosíssimo, certo? Porque esta mensagem circulou. Lucas, aliás, nós sabemos desde o início, né, do relato dele, Lucas é um estudioso. Lucas narrou os fatos de uma forma coordenada, ele fez um trabalho de pesquisa, ele levantou dados, ele conversou com pessoas. Então ele está registrando as coisas da maneira como ele soube que estas coisas aconteceram. Então, o verso 10 diz que também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Vamos observar a segunda pergunta. Segunda grande pergunta do contexto da ressurreição de Jesus está no verso 17. Eu vou até o verso 17, onde nós encontramos o seguinte: que então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Que é isto que vos preocupa? Meus amados irmãos, aqui nós já temos um momento em que Jesus Cristo se coloca ao lado dos seus discípulos que estavam caminhando, andando, viajando, né, para Emaús. Jesus pergunta para eles: o que é que vos preocupa? Por que vocês estão tão preocupados? E eu quero fazer essa mesma pergunta aqui para nós. Eu quero fazer essa mesma pergunta para você. O que é que tanto te preocupa na vida? Por que você anda tão preocupado? Por que você anda tão angustiado no seu coração? Porque você está pensando no futuro? Eu estou preocupado com o futuro. Sabe qual é o teu futuro? O teu futuro é a glória eterna. O teu futuro é o lar celestial. Então para de colocar o coração só nas coisas materiais ou nas coisas terrenas. Eu estou preocupado com falta de dinheiro. Eu estou preocupado com a minha saúde. Eu sei que essas coisas podem trazer algum tipo de preocupação, sim, mas existe um limite para isso. Se nós nos deixarmos envolver por demais com essas coisas, nós perdemos o foco no essencial.
Então as pessoas andam preocupadas. Converse com as pessoas, encontre as pessoas nós mesmos. As pessoas estão estressadas, elas estão pensando no pão de cada dia, e o pão de cada dia, e o amanhã, e como é que vai ser, e o que é que vai me acontecer, e quem é que vai resolver isso para mim. Essas preocupações que vão tomando conta da nossa mente, irmãos, nós deixamos de perceber que ao nosso lado está o Salvador, está o Redentor, está o Todo-Poderoso Deus. Então Jesus está ao lado deles e eles estão preocupados. Isso é absolutamente irônico no texto. Jesus Cristo, o Filho de Deus, está caminhando ao lado deles. E no coração e na mente deles há um monte de preocupações. Isso diz alguma coisa para você? Será que nós, por vezes, não estamos também tão preocupados, com a mente colocada firmemente em tantas coisas secundárias, que nós deixamos de perceber o Salvador do nosso lado? Ele está do nosso lado. Ele está conversando conosco. Ele está trazendo a sua mensagem para nós. Todo domingo, no dia que Ele ressuscitou, todo dia, quando nós lemos a Bíblia, Ele está falando conosco. Ele está dizendo para nós coragem. Ele está dizendo para nós, não se preocupe, mas nós estamos tão preocupados. Isso aqui me lembra, irmãos, também aquele famigerado episódio em que Jesus Cristo está na casa de Marta e Maria. Lembram? E Marta está ali, agitada no seu espírito, andando de um lado e de outro, tentando servir Jesus ali com coisas secundárias, cuidando da casa. Maria está lá, sentada aos pés de Jesus Cristo, aprendendo. E Marta se irrita. E ela pede para que Jesus ordene que Maria a ajude. Você lembra o que é que Jesus diz? Marta, Marta, tu te inquietas e tu andas tão preocupadas com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Então, irmãos, às vezes é isso. Marta tinha o Senhor Jesus na sua casa. E ela estava preocupada com afazeres diários, domésticos. Maria estava ali, atenta, ouvindo cada palavra, absorvendo cada palavra no coração, consagrando sua vida a Deus. Então não perca de vista o essencial por causa das preocupações dessa vida. Jesus disse, são os gentios que se preocupam com essas coisas. Com o que comeremos, com o que nos vestiremos. Amanhã Deus vai cuidar de você como Ele está cuidando hoje. Como Ele sempre cuidou. Mas nós estamos preocupados. E os discípulos, andando pelo caminho de Emaús, estavam preocupados também. Será que nós cremos em vão? Eles estavam perguntando. Será que Ele era quem dizia ser? Irmãos, com toda certeza, diante do impacto dos acontecimentos dos últimos dias, aqueles dois discípulos, assim como todos os outros, estavam tentando processar as coisas, assentar as coisas, assentar as ideias, arrumar as ideias. Porque estava tudo muito confuso. Eles já tinham crido que Jesus era o Salvador. Eles já tinham caminhado com Jesus. Eles já tinham visto milagres. Você vê o relato que eles dão aqui? Os dois discípulos? Olha o relato deles. Quando Jesus pergunta, né? Do que eles estavam preocupados, o que tinha acontecido. Olha o relato deles. O verso 19. Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras diante de Deus e de todo o povo. Eles reconheciam isso. Então, por que eles estavam assim tão aflitos? Eles estavam pensando, aquele varão era diferente. Sim, nós vimos, ele era profeta de Deus, ele era poderoso em obras, ele fazia tantos sinais. Então nós não estamos entendendo o que aconteceu. Porque ele morreu, as nossas autoridades o prenderam, ele foi entregue, ele foi morto, já é o terceiro dia, não aconteceu nada. Ou seja, será que foi tudo em vão? Será que foi tudo em vão? Então, irmãos, observem que essa pergunta de Jesus aqui mexe com eles também. O verso 17 traz a pergunta, que é isso que vos preocupa? E aí, existem algumas ações deles também. Primeiro, quando Jesus pergunta o que é isso que vos preocupa, o próprio verso 17 diz que eles primeiro pararam entristecidos. É como se esse tipo de pergunta fosse uma facada. Nós vamos ter que relembrar todo o episódio, nós vamos ter que recontar toda essa história. E nós sabemos, quando nós estamos sofrendo por um fato que nos aconteceu e que nos magoou muito, é muito difícil recontar a história. Né?
Então deixa eu relembrar os detalhes, deixa eu falar. Esse estrangeiro não sabe de nada. Né? Então deixa eu contar para ele o que aconteceu. É o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu. Então vamos lá. E eles ficaram entristecidos só de terem a lembrança do que tinha acontecido com o Mestre, com o Senhor Jesus. A segunda reação deles, depois dessa tristeza momentânea, está no verso 19. A segunda reação deles, explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, e aí segue a explicação. Então, primeiro, eles sentiram tristeza, pararam, entristecidos. No segundo momento, eles explicaram. E a explicação que eles dão oferecem para nós alguns detalhes preciosos também. Elas dão um indicativo de como estava o coração deles, e das coisas que eles tinham crido, e das dúvidas que eles tinham agora. A explicação ajuda a entender. Porque eles falam que Jesus foi entregue, foi condenado à morte, foi crucificado. A terceira reação deles está expressa no versículo 21. Ora, olha o que eles dizem. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é esse o terceiro dia, desde que estas coisas sucederam. Então, qual é a terceira atitude deles? Eles demonstraram frustração na esperança que eles tinham. Frustração. É muito frustrante, é muito decepcionante. Ele parecia ser o Messias, ele fez milagres extraordinários. Achávamos que ele ia redimir Israel. Era isso que nós pensávamos, né? A nossa interpretação era essa, mas parece que nós entendemos tudo errado. Porque esse já é o terceiro dia. E pior ainda, a coisa fica pior, tá? Porque eles vão seguir no relato, e no verso 22, eles vão dizer assim, olha, algumas mulheres que estavam conosco foram ao túmulo, foram lá de madrugada, não acharam o corpo. Bom, se eu disser para você que foram no túmulo de Jesus de madrugada e não acharam o corpo, você fica alegre ou triste? Hoje. Tá? Só que isso deixou eles tristes. As mulheres foram no túmulo, não acharam o corpo, uma pena. Não podemos dar a ele nem um sepultamento mais digno, ou sei lá, não podemos nem, enfim, não acharam o corpo, não deixaram ele descansar em paz, nem depois, sei lá, algum tipo de pensamento assim. Né? Algumas mulheres foram lá e elas não encontraram ele no túmulo. Aí na sequência, eles dizem no verso 24, alguns dos nossos também foram. Agora já não são as mulheres, tá? Eles estão se referindo aos outros apóstolos. E a gente vai ter ali Pedro e João indo até o sepulcro. João chegou primeiro, mas Pedro entrou primeiro, antes dele. O que é que eles encontraram lá? Os lençóis que cobriam o rosto, que cobriam o corpo, mas o corpo também não estava lá. Só que eles já tinham um relato das mulheres e aquilo já abriu um pouco mais o coração deles para que eles pudessem crer. Então, algumas mulheres, alguns dos nossos, e vai se aumentando a lista de testemunhas. Algumas mulheres, alguns dos nossos também, e assim por diante. Mas o fato, irmãos, é que eles estavam tristes porque eles tiveram as suas esperanças, as suas expectativas frustradas. Qual é a expectativa que você tem com Deus? Qual é a esperança que você tem em relação a Jesus Cristo? Porque por vezes nós também podemos nos equivocar aqui. Não é? Nós podemos achar que Deus falhou. Será que Deus falhou na promessa que Ele fez? Será que Deus deixou de cumprir? Será que Deus era realmente quem dizia que era? Será que eu criei errado? Será que minha fé está certa, está bem ajustada? Será que eu não estou sendo manipulado? Às vezes nós nos perdemos em pensamentos assim. Nos perdemos em pensamentos assim. Eu achava que eu criei em Deus, mas diante desse sofrimento, diante dessa dor, eu não sei. Eu não sei. Eu achava que Deus tinha me aceitado na sua igreja ou na sua família, mas eu estou me sentindo tão só. Eu já não sei mais de nada. Já não sei mais de nada. Eu achava que eu tinha certeza da salvação, que eu estava indo para o céu. Esse pecado que eu cometi de novo tem me atormentado, eu já não sei se eu sou. E as pessoas começam então a nutrir dúvidas, expectativas, frustradas, decepções com a fé, com as pessoas, e elas começam a transmitir isso de uma forma indevida em relação a Deus. Esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. É Ele sim. Sempre foi.
Eu esperava que Deus estivesse sempre ao meu lado. Ele está assim, você que não enxerga. Ele estava do lado desses dois e eles não estavam enxergando. E aí, meus irmãos, nós vamos à terceira pergunta. A terceira pergunta da ressurreição de Jesus Cristo. Versículo 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Era isso que convinha que acontecesse. Primeiro Jesus deu uma reprimenda. Ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Agora no verso 26 ele faz mais uma pergunta incisiva. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Irmãos, essa é uma pergunta muito reveladora. Muito reveladora, porque mostra o quê? Que tudo sempre fez parte de um plano. Foi tudo parte de um plano. A morte de Jesus não foi casual, a morte de Jesus não foi aleatória, a morte de Jesus não se deu por causa da violência daqueles homens. Ele poderia ter se livrado daqueles homens, ele poderia ter descido da cruz, ele poderia ter invocado anjos para livrá-lo, ele mesmo disse isso, mas fazia parte do plano eterno de Deus, que o seu filho fosse morto, fosse crucificado, que o cordeiro fosse sacrificado em lugar dos pecadores, que somos nós. Quem foi que disse isso? Moisés e todos os profetas. Há quanto tempo eles disseram isso? Séculos atrás. Então, o verso 27. E começando por Moisés, Jesus está pregando para eles. Jesus está falando sobre as Escrituras. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, irmãos, vejam, não é um versículo. Jesus não está abrindo a Bíblia em um versículo isolado. Jesus não está distorcendo o contexto das passagens do Antigo Testamento. É o contrário. Ele está analisando o Antigo Testamento de forma sistemática e organizada. Eu queria muito ter ouvido esse sermão. Você já imaginou? Jesus fazendo relação da lei de Moisés, fazendo relação das profecias antigas e dizendo como é que elas se cumpriram nele, como é que elas iriam se cumprir no Messias. Imaginem que exposição, que privilégio ouvir isso, né? Imaginem só, Jesus deve ter, inclusive, talvez tratado de textos até um pouco mais difíceis e dado dicas de interpretação preciosíssimas e eles estavam ali ouvindo. Olha, os profetas falaram de mim. Quantos profetas? Alguns? Uma dezena? O que é que o texto diz? Todos. Começando por Moisés. Todos os profetas, todos eles falaram de Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição. Então, vejam a ênfase do versículo 27. O versículo 27 fala em todos os profetas e depois fala em todas as Escrituras. Moisés, todos os profetas, todas as Escrituras. Todo o Antigo Testamento, todo falava sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, não foi casual, Convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E esta pergunta de Jesus, né? Essa pergunta de Jesus deu espaço para três coisas. De fato, primeiro, essa exposição que eu já mencionei, a pregação. Jesus vai pregar a Bíblia. E pregar a Bíblia, meus irmãos, da forma correta, é pregar a Bíblia de forma cristocêntrica. Pregar a Bíblia de forma correta é mostrar como é que as partes diferentes da Escritura apontam para Jesus Cristo. Como é que o plano de Deus em Jesus se cumpre observando todas as partes da Bíblia. Porque foi o que Jesus fez. Jesus abriu a palavra e falou. O que é que Moisés, os profetas e todo o Antigo Testamento falavam a respeito dele? Segundo ponto importante aqui dessa pergunta, como desdobramento dessa pergunta, é que nós vamos ter aí um momento sublime de comunhão. Olha só, pregação, comunhão, coisa bendita. Isso é um reflexo do que é o culto, né? No culto você tem a mensagem, você tem a pregação, você tem o momento da comunhão, do partir do pão. Daqui a pouco a gente vai ter ali
a ministração do sacramento, né? E talvez aqui a gente tenha assim sutilmente uma indicação disso, mas o fato é que Jesus se assenta com eles para comer e vai partir o pão diante deles. O que é que se deu aí, irmãos? Desde o verso 28, eles foram se aproximando da aldeia, Jesus fez menção de passar adiante, os discípulos de Emaús cordialmente, né? Naquele tempo era comum que as pessoas de bem se pusessem a ajudar forasteiros, peregrinos, viajantes, né? Era um contexto bem diferente do nosso, mas muito diferente mesmo do nosso. E nós não estamos falando de uma grande metrópole, nós estamos falando de pequenas vilas, pequenas aldeias. Então as pessoas por vezes eram acolhidas também, ou praticavam o bem, se mostravam hospitaleiras nesse aspecto, tá? Com mais desprendimento, era um outro cenário, né, de fato. E eles o constrangeram. E qual foi a proposta deles? Fica conosco. Tinham acabado de conhecer aquele homem, né? Mas fica conosco. Já é tarde. O dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aí o verso 30 diz que aconteceu que quando eles estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então agora nós temos um momento de comunhão. Pregação, comunhão. Vamos nos assentar à mesa. Vamos partir o pão. Vamos partilhar do que temos. Cada um partilha do que tem. Né? Isso aponta, irmãos, sim, para mecanismos muito úteis e dinâmicos da vida cristã. A vida cristã envolve essas coisas. A pregação, o partir do pão, a comunhão, o partilhar da vida, né? Então, eles estão aqui fazendo isso. E aí vem o momento da percepção. Pregação, comunhão, percepção. Eles vão perceber o que é que tinha realmente acontecido. Verso 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas aí, Jesus desapareceu. Né? Logo agora, eles o reconheceram e Jesus desapareceu. Porque tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Convinha que Jesus ficasse com eles aquele período de tempo exato. Convinha que Jesus desaparecesse agora dos seus olhos. Mas isso tudo reforçou a tese. Era Ele. Era Ele. O corpo de Jesus glorificado assumiu propriedades distintas daquele anterior que foi crucificado na cruz. Né? Então, Jesus agora estava com um corpo físico recuperado, né? Glorificado. Certamente eles não reconheceram, assim como Maria Madalena não tinha reconhecido, porque existiam aspectos alguns aspectos diferentes naquele Cristo, naquele corpo ressurreto de Cristo. E então Jesus desaparece da vista deles, porque agora Jesus tem a possibilidade, né, de agir assim. O corpo de Jesus agora permite isso de uma forma mais comum. Então Cristo desaparece ali e eles se apercebem. E vem a quarta pergunta, a quarta e última pergunta da noite, a quarta e última pergunta do cenário da ressurreição. Verso 32, é aquela que eles fazem um ao outro, né? Agora não é a pergunta dos anjos. Primeiro foi a pergunta dos anjos para as mulheres. Depois foi a pergunta de Jesus para eles, de Emaús, lá no caminho de Emaús. E aí Jesus faz uma segunda pergunta. Agora eles estão perguntando um para o outro. Eles olham um para o outro. São dois, né? Eles olham um para o outro. E qual é a pergunta deles? Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, é isso que acontece quando os nossos olhos estão vendados. Nosso coração não arde. Quando a gente não enxerga as maravilhas de Deus, quando a gente não percebe a presença de Deus, quando a gente não se toca dessas coisas, o nosso coração não arde, o nosso olho não brilha. Então, o que eles estão atônitos agora é de perceber o seguinte: como é que nós deixamos escapar essa oportunidade? Como é que nós não aproveitamos mais? Como é que nós estávamos tão inquietos e tão incrédulos? Ele estava conosco e nós não percebemos. Ele expôs a Escritura e nós não percebemos. Ele falou de Moisés, de todos os profetas, e nós não percebemos. Eles só perceberam quando Jesus partiu o pão
não sei exatamente, talvez o gesto de Jesus em partir o pão, de alguma forma eles notaram, opa, era ele, era o Senhor. Mas como é que pode? Nosso coração não ardia. A nossa mente não sinalizou. Nós não conseguimos perceber realmente como nós somos lerdos, né? Tardos para crer. Você já teve essa sensação? Em algum momento? De se perguntar, de olhar para alguém próximo, sei lá, talvez sua esposa, talvez um amigo, um crente, olhar um para o outro e dizer assim, mas não é possível. Como é que nós não atentamos para esse ponto crucial? Como é que nós não percebemos? Como é que eu não pude perceber, meu Deus, a atuação naquele momento, na minha vida? É assim, irmãos. Às vezes, né, Jesus está bem do nosso lado, está do ladinho, está pertinho de nós. Está oferecendo suporte, está estendendo a mão. Mas nós nosso coração não arde. É incrível. Por causa do pecado, por causa da cegueira, né? Por causa da dureza de espírito, a gente não percebe. Mas, o que acontece aqui? Outras duas atitudes. Primeira, no verso 33, o texto diz assim, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Na mesma hora. Bom, para pensar um pouquinho. Quando Jesus encontra esses homens, eles estão fazendo o quê? Eles estão caminhando, indo para uma aldeia chamada Emaús. Naquele tempo, as pessoas caminhavam faziam longos percursos, às vezes viajavam longos percursos, andando, a pé mesmo. E era o que estava acontecendo aqui. Por isso que, nesse longo caminho, Jesus tem tempo, inclusive, de falar sobre as Escrituras, Moisés, os profetas, eles estão conversando, né? Então, eles estavam seguindo viagem, eles estavam caminhando. Você lembra por que Jesus entrou na casa? Por que Jesus entrou na casa deles? Porque eles ofereceram. Eles disseram o quê? Já é tarde. O dia já declina, né? Então, não convém que você ande por aí sozinho. Entra, fica conosco. Não foi essa a proposta? Jesus entrou, eles vão jantar. Eles vão participar de um jantar. Jesus parte o pão. Eles percebem que se trata de Jesus. Jesus desaparece. E agora? O texto diz que imediatamente eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. É uma atitude parecida com a das mulheres. Eles não se contiveram. Não dá para esperar o dia seguinte. Não dá. Tem que ser agora, né? Olha o que aconteceu. Meu Deus, que milagre, que coisa extraordinária. Jesus apareceu. Nós precisamos contar para os outros. Vamos atrás dos outros. Vamos voltar para Jerusalém agora. Eles já tomam providências e saem de lá e voltam para encontrar os 11. E quando eles encontram os 11, e é claro, né? Não preciso dizer, não tem WhatsApp, não tem nada disso. Tem que ser, não tem como se comunicar. Tem que ser assim, né? Tem que ser de viva voz, pessoalmente. Quando eles encontram os 11, qual não é a surpresa? Que o verso 34 diz que estes 11 estavam lá reunidos e eles diziam, o Senhor ressuscitou mesmo e ele já apareceu a Simão. Os 11 confirmaram. Aí o verso 35 encerra, dizendo que então os dois, assim como as mulheres já tinham feito, confirmaram também, eles contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então estão lá agora esses dois discípulos dizendo sim. Simão ouviu? Glória a Deus. Nós também ouvimos no caminho de Emaús. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Ele andou conosco por muito tempo. Ele andou conosco. E nós o reconhecemos no partir do pão. A distância de Jerusalém para Emaús era uma distância de 12 quilômetros, que aqui no texto é anunciado como 60 estádios. Isso é 12 quilômetros. Para nós não é nada, né? Pelo menos com os recursos que nós temos, com os carros que nós temos, com os veículos, com as possibilidades de locomoção que nós temos, significa muito pouco. Convenhamos. 12 quilômetros a pé. Tá? Então, fora os irmãos aí maratonistas, ou aqueles atletas profissionais, né?
Para quem 12 quilômetros ou 15 não é muita coisa, para a maioria das pessoas, andar 12 quilômetros e depois voltar, né? Eles fizeram a primeira viagem de ida, agora eles tinham que fazer a viagem de volta. Eles estavam dispostos a isso, porque era grande demais essa mensagem. Essa mensagem tinha que ser contada. Nós temos que falar do que nós vimos, do que nós testemunhamos. E de novo, reparem, nada é por acaso, tá, irmãos? Nada é por acaso. Vejam, aqui, Jesus propositalmente aparece para quantos deles? 2. Não era um indivíduo alucinado, eram 2. Lei de Moisés. Quando 2 ou 3, quando 2 ou 3 testemunhas confirmam, o fato é verdadeiro. É verdadeiro. São mais 2 que estão dizendo. Você viu o que eu vi? Porque uma coisa é eu ter uma visão falsa de algo e você dizer, não, peraí, você está delirando, você está vendo coisas, eu não estou vendo nada ali. Certo? Não tem um homem ali, ó. Não estou vendo nada. Você está vendo? Mas eu não estou. Certo? Tem um indivíduo vendo. Mas não. Eles olham um para o outro e dizem, que coisa, você viu o que eu vi? Você ouviu as coisas que eu vi? Olha só, como é que nós não percebemos, o nosso coração não ardia. Ele esteve conosco, nós o convidamos para entrar em casa e nós não percebemos. Meus irmãos, estas 4 perguntas. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Que é isso que vos preocupa no caminho? Não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Porventura, não nos ardia o coração quando Ele estava conosco pelo caminho? Pense nessas coisas. Não busque a Jesus entre os mortos. Não se preocupe excessivamente com as coisas dessa vida. Você já tem o principal. Você já tem o melhor. Lembre-se de que as promessas de Deus não são em vão. A palavra de Deus não é vã, não é aleatória. Tudo faz parte de um plano. E lembre-se que o Senhor está do seu lado. O que às vezes pode acontecer é você ter uma falha de percepção. É uma falha de percepção. É uma interpretação ruim. É Jesus estar do nosso lado e nós não conseguimos perceber, nós não conseguimos enxergar, mas Ele está lá. Ele está lá, sabe por quê? Porque Ele ressuscitou. Ele está lá, sabe por quê? Porque Ele está vivo. Ele está lá, sabe por quê? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dEle, ali Ele está no meio deles. Ele está lá porque Ele está aqui conosco, irmãos. Está conosco todos os dias. E como Jesus disse antes de subir aos céus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vive, glória a Deus, Jesus ressuscitou.